Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu vou fazer algumas objeções e comentar pelo menos um pouco do que um pastor adventista falou acerca de um vídeo lá do Rodrigo Custódio, do canal Para Que Possamos. Eu sei que há muita coisa desencontrada com relação a falar sobre, né, a doutrina adventista. Ou seja, a gente, quando se propõe a falar daquilo que a igreja adventista pensa acerca de salvação, de evangelho, aquilo que a igreja afirma que está acontecendo desde 22 de outubro de 1844, o suposto tal, o famigerado juízo investigativo, são tantos os detalhes acerca disso, né, que a gente às vezes acaba se perdendo, né, aqui e ali ao fazer algum tipo de afirmação. Eu mesmo já fiz isso, já cometi atos falhos falando disso, já cometi alguns erros falando disso. É natural que isso aconteça, né? Agora, no geral, a própria assunção do juiz investigativo como algo bíblico, né, algo verídico, algo que realmente está acontecendo, evidencia uma ignorância. Seria total a ignorância em relação ao evangelho? Eu diria que sim. Porque muito embora a igreja adventista, pelo menos alguns pastores, falem sobre evangelho, sobre graça, mas isso é muito pouco, né? Muito pouco. A gente ouve pouca coisa dos púlpitos das igrejas adventistas acerca de evangelho, acerca de graça, né? É pouco. Então, assim, por mais que a gente ouça aqui e ali alguma coisa sobre evangelho, sobre graça, isso sempre vem pejado de erros, de equívocos e de elementos antibíblicos, né? Por exemplo, a igreja adventista assume a suposta verdade de que a salvação, veja, um crente verdadeiramente salvo hoje, ele poderá perder a salvação amanhã. Ele poderá perder a salvação. Isso é uma afirmação antibíblica. E aí, porque existem exortações na Bíblia, existem advertências graves, rigorosas, sérias, né? Por conta de existir advertências e exortações, né? Aí as pessoas vão dizer, tá vendo? Vão evocar isso, advertências e exortações, como uma das evidências de que é possível se perder a salvação. Porque senão, por que exortar, por que advertir, né? Não tem razão? Tem razão, sim. A razão é justamente o contrário. A razão é justamente o contrário. A razão de existirem exortações e advertências direcionadas a toda a comunidade da fé, e quando eu me refiro à comunidade da fé, não estou querendo dizer que toda a comunidade, todo membro dessa comunidade seja verdadeiramente crente. A razão é porque um dia nós fomos verdadeiramente justificados, né? Ou seja, fomos declarados justos por um Deus que tomou a iniciativa de nos justificar, não por causa das nossas obras, mas por causa de tudo o que Cristo fez, né? Tudo que ele fez, eu estou falando no passado mesmo, tá? A justificação se dá por conta daquilo que Cristo já fez, né? Então aí é o seguinte, essa justificação com a qual Deus nos justifica, não por causa da nossa própria justiça, mas por causa da justiça de alguém que a conquistou por nós, essa justificação pode ser perdida. Um crente, uma vez justificado, na visão adventista, pode ser desjustificado. Eu estou usando um termo aqui que é bem provável que não exista. É só para vocês terem uma noção do tipo de aberração teológica sustentada por essa igreja, né? Por essa organização falaciosa. Primeiro de tudo tem isso, a salvação pode ser perdida. Erro. É uma afirmação antibíblica. Outra coisa que a igreja fala,
Você é salvo pela graça, mas será julgado pelas obras. Ou há algum pastor aqui que gostaria de me desmentir? Não. Você é salvo sim pela graça, irmão ou irmã. Mas você será julgado ou julgada pelas suas obras, no juízo investigativo. Então tem que ter cuidado. Porque, muito embora você hoje seja um crente ou uma crente verdadeiro ou verdadeira em Jesus, você poderá perder a sua salvação lá atrás, ou lá na frente, perdão, por conta de que você fez atrás na sua vida. Outra coisa que eu sempre ouvi, e aí eu vou rodar um trecho de uma fala aqui de um pastor adventista, que diz que a igreja não afirma que a salvação pode ser perdida porque a pessoa que entregou a vida a Jesus comete pecados. Então, se não é por aí, é pelo quê, então? Se a pessoa, segundo o entendimento adventista, não perderá a sua salvação porque cometeu pecados, é por quê? É pelo quê, então? Vocês vão ouvir a bobagem desse pastor que está tentando corrigir o Rodrigo Custódio num vídeo que o Rodrigo falou sobre juízo investigativo. Abriu algumas hipóteses, né? Ele construiu algumas ideias acerca daquilo que ele entende, o Rodrigo entende ser o juízo investigativo, né? É óbvio que eu também não vejo assim, da forma como o Rodrigo comentou lá, mas veja, o que importa é o seguinte, meus irmãos, o que importa agora em tudo isso aqui é saber o seguinte: esse negócio de juízo investigativo existe mesmo? É real mesmo? A Bíblia, ela traz textos que falem sobre esse tal juízo investigativo que supostamente teria começado em 22 de outubro do ano de 1844, onde Ellen White afirma que, nesta data, Jesus sai do lugar santo e adentra ao Santíssimo para começar esse famigerado e suposto juízo investigativo. Então, primeiro nós temos que questionar isso, pastor. Não adianta você ficar tentando defender aqui o indefensável, tentando comentar algo que só existe na cabeça de vocês, adventistas. Algo que só existe porque vocês nunca quiseram, nunca pretenderam se corrigir depois do grande desapontamento lá de 1844, fazendo uma autoavaliação, avaliando o cenário e procurando perceber, de acordo com a palavra de Deus, o que foi que deu errado. Por que Jesus não voltou em 22 de outubro de 1844? E não procurando justificar um movimento fracassado, um movimento profético fracassado, que foi o movimento adventista milerita, o milerita adventista. Foi um movimento fracassado. E aí, vocês, para justificar a existência de vocês têm que estar tocando nesse assunto sempre. Vocês precisam, vejam, vocês precisam estar justificando a existência de vocês. E quando vocês fazem isso, vocês vão perdendo tempo, um tempo precioso que poderia ser utilizado para a pregação do verdadeiro evangelho da graça, se vocês conhecessem o evangelho, coisa que vocês não conhecem. Por isso vocês vão assumir a existência de algo que não existe na Bíblia. Algo que só vocês, em toda a história da teologia cristã, assumiram. Só vocês. Só vocês assumiram. Né? Então, eu estou aqui, eu vou mostrar a fala do pastor. Tem muita coisa, mas eu vou me prender nesse vídeo aqui, porque senão fica longo demais. Só algumas coisinhas, tá? Para a gente comentar. Tá certo? Eu não vou entrar no mérito daquilo que o Rodrigo disse lá no seu canal, entendeu? Eu penso, da forma como eu acabei de dizer, nós temos que mostrar o seguinte: olha, o porquê que o juízo investigativo, do ponto de vista bíblico, ele é inexistente. Ele não existe. Nós temos que procurar focar nisso.
A Igreja Adventista sustenta uma doutrina sobre algo que não existe, sobre um nada, né? Eu acho que esse deve ser o nosso foco, né? O nada, né? A Igreja Adventista criou essa teoria de juízo investigativo, que é a doutrina principal do Adventista, né? E se fundamentou sobre ela. Esse é o nosso foco. Eu não vou entrar no mérito daquilo que o Rodrigo disse ou não disse, daquilo, das teses, das teorias, né? Das especulações, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Mas olha, o vídeo do pastor, ele tem um canal no YouTube. O cara é muito simpático, por sinal, um cara muito educado, fala de forma leve, tranquila, sem afetação. É diferente de mim, né? Eu sou sanguíneo. Eu tenho um jeito de falar meio estúpido de sei de dizer as coisas, né? Mas então, esse pastor, ele é muito educado e ele vai corrigindo aí, tentando corrigir o que o Rodrigo fala, mas ao tentar corrigir a fala do Rodrigo, ele também falta com a verdade. Ele também falta com a verdade. Vamos ouvi-lo um pouquinho? Tá perdido, vai pro inferno. Eu me arrependi, pedi perdão. Aí pediu perdão, agora eu tô salvo. A salvação não é perdida dessa maneira. Não é porque cometemos pecados. Nós seremos julgados por uma vida toda. Você, Rodrigo, está direcionando as pessoas que estão assistindo a um erro. Nós não cremos assim. A salvação não se perde porque alguém que entregou a vida a Jesus cometeu pecado. Não perde a salvação assim. Nós seremos julgados por uma vida toda, não por pecados isolados. Então, essa maneira de pensar que você está induzindo é uma maneira Você ouviu? Deixa eu tentar repetir aqui. Primeiro detalhe. Para a Igreja Adventista, a pessoa perde a salvação, né? Isso é ridículo, isso é patético, né? Admitir isso é ridículo e patético. Segundo, ele diz, a salvação não se perde, não é porque cometemos pecados. Nós seremos julgados por uma vida toda. Uai, vem cá, pastor. E na vida toda, para perder a salvação, se não é pelo cometimento de pecados, é pelo quê? Queria te perguntar. Se não é pelo cometimento de pecados, é pelo quê? Eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer que não a salvação não se perde por conta de um pecado aqui, outro ali. Eu entendi isso. Foi isso que eu entendi. Mas durante a vida toda, esses pecados que você hoje cometeu aqui e ali, eles vão se avolumando. Não é verdade? A vida toda. Não é? Vão se avolumando, vão se avolumando. E no juízo investigativo, a Ellen White diz, ela diz no Grande Conflito claramente, que está tudo meticulosamente anotado ali. Olha, deixa eu ler, página 482. A obra de cada homem passa em revista perante Deus. Onde? Nesse famigerado juízo investigativo. E é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão, pastor. Terrível exatidão. Aí ela continua. Toda palavra inconveniente, todo ato egoísta. Isso aqui é interessante, né? Porque às vezes uma palavra inconveniente sai da nossa boca e às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem se dá conta de que uma palavra inconveniente saiu da nossa boca. Um ato egoísta. Às vezes nós cometemos um ato egoísta e não percebemos que aquele ato foi egoísta. Nós não temos a consciência de que aquele ato foi realmente um ato egoísta. Todo dever não cumprido. Isso também pode acontecer. Você tinha um dever e você não cumpriu isso. Pode acontecer de forma inconsciente também. Isso pode acontecer. Todo pecado secreto. Inclusive, há pecados secretos que você manteve tão em secreto que você já se esqueceu dele.
juntamente com toda a hipocrisia dissimulada. Meu Deus do céu! Hipocrisia dissimulada. Olha, às vezes a gente assume uma postura, um comportamento hipócrita, dissimulado, como aqui descrito, e a gente deixa passar isso, porque somos nós que cometemos a hipocrisia. Somos nós que nos portamos de forma dissimulada. Às vezes deixamos passar isso, não é verdade? Nem confessamos isso diante de Deus. Então veja, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados. Quantos momentos desperdiçados nós perdemos, né? Momentos desperdiçados, passamos por eles na nossa vida e nem tomamos consciência de que esses momentos foram desperdiçados. Oportunidades não aproveitadas. Quantas oportunidades não aproveitamos? Influência exercida para o bem ou para o mal? Também, às vezes a gente não tem consciência disso, de que a nossa influência está prejudicando alguém. Está sendo exercida para o mal. Muitas vezes nós não temos consciência disso. Juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Pastor, então tá. Você quer dizer que depois desse texto aqui, a salvação não é perdida porque nós seremos julgados, porque nós cometemos pecados. Aí você torna a dizer, a salvação não se perde porque alguém que entregou a vida a Jesus cometeu pecado. Não perde a salvação assim, é o que você diz. Mas você será julgado por toda uma vida. Tá, e se em toda a sua vida você cometeu todos esses erros listados, como diz o texto do Grande Conflito, com terrível exatidão aqui. Há a possibilidade de você ser salvo, pastor? Estou falando de um crente adventista. Estou falando de um crente adventista que um dia se batizou na igreja adventista, um dia afirmou que creu em Jesus, fez o voto batismal lá. Estou falando de um crente adventista. Se toda a vida dele ele praticou esses pecados aqui, ou alguns desses listados aqui, ele vai ser salvo ou ele vai ser perdido? Ele continuará salvo ou perderá a salvação aí, pastor? Não é a sua igreja, pastor. Não é a sua igreja, a igreja adventista. Igreja que você tem que defender porque você é um pastor distrital, você recebe dela, né? Você mantém a sua vida boa aí graças ao salário e aos benefícios que você recebe dela. Não é a sua igreja que afirma, diante desse texto aqui, ó. Vou ler o texto e a gente comenta. Já que você está cobrando honestidade do Rodrigo Custódio, seja honesto também. Não venha com firula, não venha querer dourar a pílula, não. Não venha querer dourar a pílula. Bom, diante daquele episódio do bezerro, né, lá no deserto, o povo começou a fazer aquele bacanal espiritual, adorando o bezerro, né, que Arão construiu juntamente com um bom número de infiéis ali. Moisés intercede pelo povo porque Deus disse que iria destruir todos, né? Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu te pergunto, pastor, com toda a educação, com todo o respeito que você merece, você é um pai de família, né? Você é um pai de família. Um cara que se apresenta bem, um cara educado, né? Eu te pergunto, não é a sua igreja que sustenta que se um adventista pecar, o nome dele é riscado do livro com base nesse texto aqui? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Houve um pecado. O texto, veja, o texto está falando de um pecado que foi cometido ali. Um pecado, a adoração do bezerro de ouro. Um pecado foi cometido. Deus, inclusive, mandou Moisés destruir ali, eu não lembro mais a quantidade, mas passou de 2.000. 2.000 pessoas, passou de 2.000 pessoas, não sei exatamente aqui, não vou ler o texto para não perder tempo. Mas um pecado produziu esta afirmação por parte de Deus. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Veja, pastor, veja que aqui o texto,
ele é muito sintético, né? Ele não está fazendo menção ao número de pecados, ele não está fazendo menção a uma vida toda de pecados, ele não está mencionando a extensão de uma vida daquele que peca contra Deus. Ele está falando clara e categoricamente sobre um determinado ato pecaminoso que produzirá o quê? Não é a perdição, produzirá o quê? O riscamento do livro mencionado aqui, que vocês afirmam ser o livro da vida, quando na verdade é o livro dos vivos. Quando Deus diz isso aqui a Moisés, ele não está fazendo referência ao livro da vida. Não há menção ao livro da vida. É o livro das pessoas que estavam vivas. E que foram objetos de quê? De censo. Você sabe disso. Então, quando Deus promete riscar do seu livro todo aquele que pecar contra ele, e a Bíblia, e aqui o texto não faz menção a um perdão, a tipo assim, o texto não menciona aqui, olha, se a pessoa durante toda a sua vida pecar contra mim. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de uma ação pecaminosa, única. Uma ação consciente. Está falando especificamente de uma ação. E essa ação, ela está presente no contexto desse versículo aqui. Ela está presente no contexto aqui. E aí? Isso aqui é o livro dos vivos. Porque quando Deus, então, diz que vai riscar, ele está condenando a pessoa a morrer. Agora, não significa que essa pessoa que morreu por conta de um ato pecaminoso tenha sido um crente fiel. Você sabe disso. Você sabe que no meio daquela multidão que foi liberta do cativeiro egípcio, havia ali um misto de gente que saiu dali por aproveitar-se de uma circunstância que essa pessoa pensou ser benéfica para ela de algum modo, mas não era um crente fiel ao Deus de Israel. Você sabe disso. Deus libertou muita gente que não era crente fiel, tanto é verdade que o escritor da carta aos Hebreus vai falar, muita gente não creu. Muita gente que saiu, que foi liberta do cativeiro egípcio, não era crente. Não creu em Deus. Você sabe disso. Então o fato de Deus estar prometendo riscar alguém do livro dos vivos, condenando essa pessoa à morte imediatamente, por conta de um ato pecaminoso, um ato. E que ato foi esse, segundo o texto? Segundo o texto, pastor, que ato foi esse? Não foi a adoração ao bezerro de ouro? Que produziu esta afirmação de Deus a Moisés aqui? Riscarei do meu livro todo o que pecar contra mim, todo aquele que pecar contra mim. Então, o que você quer dizer, então, que a salvação não se perde? Vou repetir. A salvação não se perde porque uma pessoa ou alguém que entregou a vida a Jesus cometeu pecado. Não perde a salvação assim. Então, pelo que é mesmo que a pessoa perde a salvação? Pelo que é? Pelos pecados, segundo você. Eu entendi seu ponto de vista. Pelos pecados que você cometeu ao longo de toda a vida, né? Ao longo de toda a vida. Não é isso? E segundo Ellen White, pecados esses que foram registrados com terrível exatidão. Não é isso? Não é isso? E aí? O que você tem para me dizer, pastor? Ou você quer continuar adorando a pílula? Você quer continuar adorando a pílula? Você diz também, lá na frente do seu vídeo, eu não vou mostrar, mas você sabe que o que eu vou dizer aqui é verdade. Seu nome passou e você foi aprovado. Se o seu nome passou e você foi aprovado, você foi, então, selado com o Espírito Santo, não é? Isso no caso dos vivos, porque você diz que, segundo Ellen White, o juízo dos vivos acontece um pouco antes da volta de Jesus. Quem é que pode determinar esse um pouco antes da volta de Jesus, pastor? É você? O que significa esse um pouco antes da volta de Jesus? Quanto tempo? Quanto tempo você acha? E se isso não está plenamente determinado, esse um pouco antes da volta de Jesus, quem é que pode determinar dentro da igreja adventista? Quem é que pode especificar? Quem é que pode delinear o que significa um pouco antes da volta de Jesus, pastor? Será você? Será você? É você?
Você nunca entendeu o evangelho, né? Você não sabe o que é evangelho. Você diz que vive pregando a graça, o evangelho. Eu queria até ouvir você falando sobre evangelho e falando sobre graça, assumindo, primeiro, que se pode perder a salvação, assumindo que, muito embora a pessoa seja salva pela graça, ela será julgada pelas obras, e assumindo o que é pior, hein? A existência de um juízo investigativo, onde a pessoa que um dia entregou sua vida a Jesus poderá perder a sua justiça com a qual ele foi declarado justo, não é dele, a justiça é de Cristo. Ele vai perder essa justiça. Ele vai perder essa condição de ter sido justificado por Deus porque cometeu pecados. Aí eu te pergunto, pastor, a graça de Deus não foi aquilo que Deus elaborou, criou para resolver o problema dos nossos pecados? Não foi? Como é que agora os nossos pecados terão a condição de eliminar o remédio, né? Aquilo que Deus elaborou, criou para resolver o problema dos nossos pecados durante uma vida toda? Estou citando um termo seu. Então quer dizer que a graça, que foi o que Deus elaborou, criou e aplicou sobre nós, não terá o poder de resolver o problema para o qual ela foi criada? Ou seja, o remédio que Deus criou para curar o problema do nosso pecado, o nosso pecado terá o poder de anular esse remédio. É isso que você diz, né? Porque a sua igreja afirma, ou você vai negar? A sua igreja afirma que você é salvo pela graça, mas será julgado pelas obras nesse famigerado e suposto juízo investigativo. Não é verdade? Ou você vai negar isso, que a sua igreja afirma isso? Hein? Pastor, qual é a parte desse versículo aqui, ó, de João 5, 24, que você não entendeu, hein? Qual é a parte que você não entendeu? Vocês menosprezam o texto bíblico quando o texto bíblico detona, né, com uma força dinamital. Estou criando mais um termo aqui. Aquilo que vocês afirmam existir. Em verdade lhes digo. Olha, é tão verdade. É uma verdade tão fundamental. Tão pedra de esquina. Que possui uma força tão grande, uma validade, uma realidade tão grande que Jesus afirma em verdade, em verdade. Essa expressão aqui não quer dizer que aquilo que Jesus dirá logo depois tem que ser enfatizado com força e tem que ser levado a sério, pastor, você que estudou teologia. Não é verdade? Em verdade lhes digo. Ou seja, não significa que o que vem logo após desta ênfase, este modo de expressar de Jesus aqui, tem que ser considerado ipsis literis. Não é verdade isso, pastor? Ou você vai também dourar a pílula e querer desfazer aquilo que o mestre, o Senhor da palavra, o Criador de todas as coisas, sem o qual nada que foi feito se fez, ele vai dizer aqui agora. É você que vai distorcer, é você que vai desconsiderar o que vem depois do em verdade lhes digo. Olha aqui. Quem ouve a minha palavra, começa pelo ouvir. E esse ouvir aqui não é simplesmente captar o som das palavras de alguém que está pregando o evangelho, no caso aqui, Jesus. Não é verdade, pastor? Não é só captar o som das palavras e entender aquilo que as palavras significam na língua, mas não entender o seu significado espiritual. Esse ouvir aqui, você sabe que ele tem o sentido de que ouvir a minha palavra é entender, assimilar e aceitar, ela impregnar em você como uma verdade absoluta. É isso que esse ouvir a palavra aqui significa. Quem ouve a minha palavra. E aí, quando você ouve, ou seja, você internaliza a palavra, ela entra em você e se torna parte de você, você a assimila, a compreende, a entende em toda a sua extensão. Aí você crê naquele que me enviou, disse Jesus. Então, quem ouve a minha palavra? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus Pai, tem a vida eterna. Ou você acha que essa vida aqui é provisória, como acha
como pensa Ellen White, hein, pastor? Eu não sei o seu nome, faço questão de não saber, não vou citar o nome do seu canal, tá? Primeiro porque eu estou respeitando você. Segundo que eu não vou fazer propaganda de graça para você, não. E aí, pastor? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Hoje Jesus está falando aqui de uma suposta crença, de um suposto ouvir. Ele está falando de alguém aqui que supostamente ouviu a sua palavra, que supostamente creu na sua palavra. E aí ele aplica um tem a vida eterna a essa pessoa que supostamente ouviu, que supostamente creu. É assim que nós podemos e devemos interpretar esse texto aqui, pastor? Esse ter a vida eterna, logo após ouvir e logo após crer, tem a vida eterna, no presente, tem. Essa vida eterna que ele agora tem, porque ouviu e creu, ela é uma vida provisória? É uma vida eterna provisória? Ou ela é realmente vida eterna, conforme Cristo está dizendo, logo depois de ter o quê? De ter enfatizado que aquilo que ele diria tinha que ser considerado. Em verdade lhes digo. Hein, pastor? Você não fez teologia? Você não é entendido de evangelho, de graça? O que você me diz? É vida eterna mesmo ou é vida provisória? Porque se for vida provisória, como vocês vão entender, então realmente a pessoa poderá perder a sua salvação lá na frente, né? Tem a vida eterna hoje. Irmão, mas ela não é eterna ao ponto de você poder dizer que amanhã você a continuará tendo. Ela não é eterna a esse ponto, porque os pecados de toda uma vida sua poderá fazer com que você perca a vida que um dia foi dito para você que seria eterna, mas como você, perdão, você desandou, então agora a vida deixou de ser eterna para você. O texto continua, para seu desespero, né, pastor? Para o desespero da sua teologia que você defende, né? O texto continua. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Eu já vi muitos pastores comentando aqui. Que juízo, na palavra, no original grego, significa crises. Então, esse juízo mencionado por Jesus aqui não pode ser o juízo... Olha, e aí vão inventar uma série de acrobacias, vão fazer uma série de malabarismos exegéticos, né, hermenêuticos, para poder determinar que o juízo mencionado por Cristo aqui não é o juízo investigativo. E aí eu concordo com eles, que não é mesmo. Não é, nesse ponto eu concordo. Não é, realmente não é um juízo investigativo. Por que não? Porque juízo investigativo não existe. Hein, pastor? E aí? O que você me diz disso aqui, pastor? Hein? Esse não entra em juízo aqui, ele se refere a quê mesmo, pastor? Será que ele se refere àquele momento do juízo final, executivo? Não? Não pode se referir ao juízo investigativo. Aí eu concordo. Concordo que não se refere ao juízo investigativo, porque juízo investigativo não existe. É óbvio que Jesus não está falando de juízo investigativo aqui. Ele não existe. Como é que Jesus falaria de algo que ele não existe? Expressando em verdade lhes digo. Jesus está falando de verdades que devem ser consideradas. Verdades que deveriam ser tratadas com respeito, com rigor, com seriedade, com gravidade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não é vida provisória, pastor. Não é vida provisória. Seja honesto, pastor. Você está tentando objetar o Rodrigo Custódio aí sob o pretexto de que ele não está sendo honesto, que ele está mentindo, que ele desconhece a história da Igreja Adventista, né? Mas você sabe, né, que a sua igreja doura a pílula. Você sabe disso, não sabe, pastor? Você sabe muito bem disso, né? Que a Igreja Adventista tem um discurso para os intramuros.
e tem um discurso para os extramuros. Você sabe muito bem disso, né? Isso é uma estratégia adventista. Para o mundo, a igreja adventista, ela posa de igreja democrática, uma igreja que respeita a liberdade individual de cada crente, uma igreja que fala de Jesus, que fala do evangelho, que fala de graça. Esporadicamente ela trata do sábado, mas é uma igreja linda, de um povo maravilhoso, não é? Agora, quando a pessoa entra, quando ela começa a fazer parte desse circo evangélico, entre aspas, o chicote come solto, né? Não, pastor, você sabe que é assim, não é? Aí a pessoa começa a ouvir algumas coisas estranhas. Mas espera lá, o discurso antes de eu me batizar era um, o discurso agora é outro. O que significa esse não entre em juízo aqui para você, pastor? Pelo fato da pessoa ter a vida eterna, ou seja, ela, pelo fato de ter crido na palavra de Jesus e ter crido em Deus e nele mesmo, em Jesus Cristo, isso aqui é por obra do Espírito, tá? Isso aqui não acontece por uma disposição humana, natural, não. Isso aqui é obra do Espírito. Ouvir a palavra e crer é obra do Espírito. Isso aqui só acontece com quem está sendo o objeto da operação do Espírito Santo, produzindo nesse alguém a regeneração, o novo nascimento. A pessoa agora é nova criatura. É nova criatura, pastor. Tem a vida eterna? Tem. Não terá a vida eterna se viver uma vida digna, segundo os padrões da Igreja Adventista ou segundo os padrões de Ellen White, com terrível exatidão. Tem a vida eterna. Então, essa pessoa que já tem a vida eterna, necessária e obrigatoriamente, pastor, não entra em juízo mais. Porque o juízo que poderia condená-la a não ter uma vida eterna, esse juízo, ele foi desfeito, essa condenação foi desfeita, ela deixou de existir sobre esta pessoa, esta determinada pessoa que ouviu e creu. Por quê? Porque ela ouviu e creu por obra do Espírito Santo. Então o juízo não se aplica a ela mais. Por quê? Porque essa pessoa que está falando aqui, quem ouve a minha palavra, essa pessoa, ela teve todos os seus pecados, pastor, como diz Colossenses 2,13, pastor. Todos. Todos significa de uma vida toda, pastor. Uma vida toda. Todos os pecados de uma vida toda. Você acha que Jesus não é onisciente e não previu os pecados daqueles por quem ele morreu cometeria? Você acha isso? Que Jesus não previu os pecados daqueles por quem ele morreria? Os pecados que essas pessoas cometeriam no futuro? Você acha que não? Isso é outra discussão que a gente pode começar aqui, mas não é esse o foco do nosso estudo aqui hoje. E aí, pastor? Não entre em juízo porque já tem a vida eterna. A palavra, o Jesus que está emitindo a palavra aqui, ele assumiu os pecados dessa pessoa. Todos os pecados, como diz Paulo em Colossenses 2,13. Tetelestai, foi o que ele disse na cruz, ou seja, a dívida foi paga, a dívida foi cancelada. Na cruz. Na cruz, pastor. Por isso ele não entra em juízo. Jesus não havia sido crucificado ainda, mas ele sabe que ele vai para a cruz e ele sabe que ele vai fazer o que ele veio fazer. Por isso a pessoa tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não, mas a igreja adventista vai e diz, não, entra sim. Entra sim, porque Jesus não está fazendo referência aqui, em João 5,24, ao juízo investigativo. É lógico que não. Jesus não faz uma menção ao juízo investigativo aqui em João 24, porque ele não existe. Como é que Jesus pode afirmar algo acerca do que não existe? Não, vocês vão dizer, não, entra em juízo sim. E a pessoa que entra em juízo, embora a Bíblia diga que não, mas a igreja diga que sim, a pessoa que entra em juízo, ela tem todos os seus pecados anotados ali, nos livros, com terrível exatidão, como diz Ellen White. Porque nós somos salvos pela graça e julgados pelas nossas obras. Então Jesus está falando que não entra em juízo, mas entra sim.
Porque o movimento milerita adventista diz que tem, né? Segundo o Hiram Edson, estou falando no português, não sei se é Hiram, né? Edson. Porque o Hiram Edson teve um insight lá no campo de milho, no milharal. Não sei se ele estava comendo muito milho na medida em que ele passava ali pelo campo, ele estava comendo muito milho, e isso acabou embotando a mente dele. Teve um insight acerca que realmente poderia ter acontecido. E aí esse insight se tornou uma doutrina. A principal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês são uma piada. Ô, pastor, você está brincando, né, pastor? Você está brincando, né? Você é um cara educado, rapaz, você é um cara inteligente. Como é que você foi entrar numa roubada dessa, ser pastor de uma igreja dessa, mentirosa? E agora, em nome de algo que não existe, você quer corrigir o irmão, que está fazendo um trabalho extraordinário, espetacular no canal dele. Nós temos outros irmãos aqui também, como o caso do Wagner, do canal Remanescente, desvendando o Adventismo, utilizando-se de fontes primárias, assim como o Rodrigo está fazendo. Pode haver alguma coisa aqui e ali que precisa ser revista? Claro que pode. Eu mesmo já tirei muitos vídeos do ar, onde eu cometi alguns equívocos, alguns enganos. Eu mesmo tirei. Pode haver isso, sim. Pode haver atos falhos. Pode haver. Agora, você quer me dizer que esse texto de João 5,24 aqui, ele não se aplica? Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. De novo, Jesus reenfatiza que ele não entra em juízo porque lhe foi oferecida de graça a vida eterna. E como ele tem a vida eterna, e a vida eterna que ele tem não é provisória, não pode ser perdida, Jesus crava passou da morte para a vida. Pastor, e aí, pastor, quem é você para chegar aqui à frente do púlpito da sua igreja, abrir a sua Bíblia, fazer uma oração em nome de Jesus, que disse isso aqui, e depois desmentir o próprio Jesus dizendo que não é bem assim? Você tem essa coragem, pastor? Você tem essa coragem? Porque se você crê que a salvação pode ser perdida, aí eu sou obrigado a adverti-lo. Cuidado, pastor, cuidado. Se você crê que a sua salvação pode ser perdida, você pode perder a sua salvação por torcer um texto tão claro, tão cristalino, tão fundamental como esse. Por último, esse assunto ele vai continuar sendo objeto das nossas reflexões aqui, né? Enquanto a gente aqui estiver. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é outro texto no qual você só crê imparcialmente, né? Tipo assim, não. Enquanto, né? Mas, né? Vocês creem nesse texto aqui, a crença de vocês nesse texto aqui é parcial, né? Olha, não é bem assim como os outros estão falando, não. Não é bem assim. Paulo teria condições de afirmar que não há mais nenhuma condenação, nenhuma. Nenhum modo, nenhum jeito, nenhuma forma, nenhuma maneira de haver condenação. Sobre quem mesmo? Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha vida está escondida com Cristo, pastor, porque eu ouvi a palavra dele, criei em Deus Pai, que foi quem o enviou. Não foi por mim mesmo que eu decidi, que eu me dispus a fazer isso. O Espírito Santo atuou em mim, fez essa obra miraculosa em mim. E eu passei a crer. Meu coração passou a crer. Minha boca passou a confessar. E eu, crendo na palavra de Jesus, passei a ter a vida eterna. E continuei crendo na palavra de Jesus que diz, olha, não entre em juízo. Mas passou da morte para a vida. Eu estava morto, condenado pelos meus pecados. Inclusive morto para Deus. Então a morte deixou
de existir para mim a morte condenatória, deixou de existir para mim a morte penal, deixou de existir para mim, e eu entrei na vida. Que vida? Vida eterna. E é tendo tudo isso em consideração que Paulo vai afirmar agora. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estou em Cristo, pastor. Como é que eu, estando em Cristo, posso ser condenado? Pelos pecados que o meu corpo comete. Aí vem Paulo e diz, olha, o pecado que o meu corpo comete, não sou eu, filho de Deus, que estou cometendo, mas é o pecado que habita em mim, no meu corpo. Ele afirma isso 2 vezes em Romanos 7, pastor. Quando eu peco, estou fazendo o que eu não quero, enquanto homem de Deus, não sou eu, filho de Deus, que peco, mas o pecado que habita em mim, é o pecado que habita no seu corpo. Não é ele, enquanto filho de Deus, que está pecando. Então, por conta de dizer todas essas coisas, pastor, é que ele vai afirmar aqui em Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Por que não? Porque ele está em Cristo Jesus. Ele está escondido, ele é corpo de Cristo. Como é que o corpo, ou parte do corpo de Cristo pode ser condenado? Como é que uma parte do corpo de Cristo pode ser condenado? Como é que Cristo pode ser aleijado de uma parte do seu corpo? Não, um dia ele entrou no corpo de Cristo, mas aí durante a vida toda ele cometeu erros, deslizes, pecados que foram anotados com terrível exatidão lá no livro, nos livros do céu, e aí Jesus, no juízo investigativo, analisou tudo isso aí e o reprovou. Então agora, o parte do corpo de Cristo é tirado. Jesus então fica aleijado agora de várias partes do seu corpo, né? Porque nós somos corpo de Cristo, pastor. Estamos nele. É por conta da justiça dele que nós fomos justificados. Deus fez paz conosco. Mas vocês não creem nisso, né? Aí vocês vêm falar de evangelho, falar de graça. Quem são vocês para falar de evangelho? Quem são vocês para falar de graça? Vocês são, na verdade, uma piada. Uma piada. Aí o incauto que vê você todo bonitinho aí na sua casa, diante da sua biblioteca, né? Todo penteadinho, um tupetinho para cima, todo bonitão, que você é uma pessoa bonita, pastor. Fala bem, se expressa bem, fala manso. Aí um incauto vem, vê você, ouve você, fala, não, esse homem é de Deus, ele não vai trabalhar com a mentira, ele não vai trabalhar com o engano, com o engodo, né? E aí cai na sua lábia, né? Doce, doce como mel. Ai, vou encerrar esse vídeo por aqui, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Nosso trabalho continua. Eu recebi um contato do Rodrigo Custódio, a gente se falou pelo WhatsApp. Até então eu nunca tinha falado com ele. Rodrigo é uma pessoa extremamente humilde, um cara do bem, um cara maduro, né? Um cara equilibrado. Um cara que detém muito conhecimento, está lá envolto, né, com as fontes primárias e fazendo um trabalho espetacular. Se ele não estivesse fazendo um trabalho espetacular no sentido de alertar os nossos irmãos adventistas quanto aos erros teológicos da igreja, ele não estaria recebendo nenhum tipo de atenção. Outro com quem a gente está sempre se comunicando é o Wagner, do canal Remanescente. Inclusive, vou conceder uma entrevista ao canal do Wagner e também ao canal do Rodrigo. A gente está vendo aí a melhor data para isso. Os dois estão realizando um trabalho espetacular. Os dois. Os dois estão motivados, movidos por amor à membresia adventista, não por ódio. Não é por ódio. É por amor aos membros da igreja a qual um dia eles pertenceram. Como eu aqui na TV Caminho Livre, meu canal é pobrezinho e tal, não tem recurso visual nenhum, não sei mexer com isso. Sou analfabeto, um analfabeto tecnológico. Eu faço do jeito que eu posso aqui, né? Já me acostumei com isso. Mas eu estou fazendo isso por amor, não estou fazendo isso por ódio aos meus irmãos adventistas, não. Quando eu deixei a igreja, deixei muita gente boa lá dentro. Gente que eu amava mesmo, de verdade, amava. E amo. Se essas pessoas me batessem na minha porta, que PC, vim tomar um suco com você, já que a gente não toma café. Pois não, eu vou fazer um suco agora para vocês. Vamos. Entra, senta, vamos conversar, vamos nos abraçar. Que saudade, irmão, que saudade, irmã. Eu faria isso. Com a maior alegria do meu coração. Deus sabe que o que eu estou falando agora é verdade. O povo adventista, no geral, é um povo bom, gente. O povo adventista é um povo bom.
mas que está sendo enganado, é refém de enganos e mentiras as mais absurdas. Deus abençoe você que assistiu até o final. É o que eu rogo sinceramente, no nome poderoso do nosso Jesus Cristo. Amém.